Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Juventude pelo SUS. Um espaço de escuta, de reflexão e de transformação, quando a gente escuta as histórias que fazem o SUS acontecer. O Juventude pelo SUS conta com o apoio da Impulso Gov neste episódio, uma organização sem fim lucrativos que fortalece o SUS com tecnologia e dados para salvar vidas e prevenir doenças. A Impulso colaborou com a indicação de profissionais que atuam na linha de frente da saúde pública mesmo e protagonizam as histórias que vocês vão conferir aqui. E o Juventude pelo SUS, então, é uma organização nacional que engaja jovens de todo o Brasil na missão de contar histórias das grandes lideranças da saúde no país. Desde profissionais da linha de frente, como a Fátima, com quem vamos conversar hoje aqui, até gestores, pesquisadores e inovadores mesmo. E hoje, a nossa convidada é uma pessoa muito especial, que eu estou muito feliz de ter a presença aqui, que é a Fátima, enfermeira e sanitarista que atua como especialista em saúde mental e saúde integral da população negra na Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro. Fátima tem uma trajetória belíssima e super inspiradora. Ela viveu a criação do SUS de dentro, participou da 8ª Conferência Nacional de Saúde e desde então tem dedicado a sua vida à construção de uma saúde pública mais humana, mais justa e mais integral. Então, Fátima, muito obrigada pela sua presença aqui. Eu estou muito feliz mesmo de poder contar com a sua presença, poder ouvir a sua história. E começando um pouquinho, querendo saber um pouquinho mais de você, você começou a sua trajetória antes mesmo da formalização do SUS, né? O que é incrível. E participou dessa 8ª Conferência Nacional da Saúde. Quais lembranças você guarda desses momentos históricos, assim? O que representou para você a formação do SUS na época? Então, nessa época eu trabalhava no Centro Psiquiátrico Pedro II, né, que era aqui no Rio de Janeiro, no Engenho de Dentro. Sim. E hoje ele foi municipalizado, hoje ele é o Instituto Municipal Nise da Silveira, então eu sempre falo que eu não trabalhei no Nise, né, eu trabalhei no Centro Psiquiátrico. E nesse centro psiquiátrico a gente já lá fazia esse trabalho, né, de militância aí pela reforma psiquiátrica em direção à construção, né, de um trabalho humanizado, né, e a reforma psiquiátrica ela tem um trabalho muito paralelo aí à reforma sanitária, né, também no país, a saúde pública. Sim. E lá eu já militava, né, começamos a organizar os trabalhadores, né, na militância na direção da reforma psiquiátrica, na direção de como trabalhar na construção de um serviço público humanizado, com uma direção representativa. Lá nós organizamos, né, desse período eu participei da fundação e criação da Associação de Trabalhadores, participei da primeira gestão também do sindicato, né, era uma subseção que havia lá naquela região, então também participei dessa subseção. Então, sempre, durante a minha trajetória profissional, eu sempre estive dentro do serviço, atuando dentro do serviço, mas também fazendo esse trabalho de militância e fortalecimento na luta pelos trabalhadores, né, pela questão da organização dos trabalhadores e da qualidade de serviço. Então, essa ideia, né, essa luta pelo trabalho e na construção de um serviço público, né, de qualidade e universal, fazia parte dessa militância também durante esse processo. Então, participamos organizando os profissionais para estarem presentes, de representações durante as conferências, né? Então, participei também das conferências de saúde mental, de conferências de saúde, né? Durante esse período venho sempre estando presente aí nessa luta para a organização tanto dos trabalhadores como da saúde no Brasil. Que incrível! Nossa, que emocionante! Até arrepiei aqui. Eu venho estudando muito, junto com o Comitê Nacional de Saúde Mental, aqui no Brasil, que eu faço parte, e eu venho estudando muito essa questão da luta antimanicomial, né? E a questão da reforma psiquiátrica, assim. E como era triste, assim, né? Ver
as coisas que aconteciam, vivenciar, eu nem imagino vivenciar na pele o que realmente acontecia. E hoje em dia, a gente ainda lida, né, com essa questão da luta antimanicomial, ainda tem essa luta presente na sociedade brasileira. Quais são as suas impressões disso, assim, o que você mais viu que é importante a gente trazer até para os dias atuais nessa questão, assim? Eu acho que o Brasil evoluiu muito, né? Cresceu muito com essa questão do movimento da luta antimanicomial. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, a gente conseguiu acabar com esses grandes hospícios, né? Então, resta um ou outro, menorzinhos, menos leitos, foi uma redução muito grande do número de leitos psiquiátricos, e que é um movimento, né, tanto dos trabalhadores quanto dos usuários e dos gestores também, né, para o fim, e esse movimento ele é muito fortalecido a partir do movimento da luta antimanicomial, né? E esse movimento da luta, o que mais me chama a atenção nele é o movimento que a gente faz de empoderamento do usuário para se fazer representar, né? Então é um movimento que traz o engajamento dos usuários, de seus familiares, né, da comunidade, da sociedade civil, para estar presente aí nessa luta, para a gente não errar de novo, né? Estar presente junto com eles, né? Ninguém falando por eles, mas eles juntos nesse movimento também. Então, o movimento da luta, ele tem como princípio ter os usuários muito presentes, muito à frente, né? As assembleias dos usuários dos serviços organizando a participação dos usuários ativamente no movimento da luta, né? Então, é um movimento muito forte e muito importante que existe. Incrível. E assim, eu vou fazer mais uma pergunta sobre esse tema, porque eu adorei que você trouxe isso um pouquinho. Teve algum momento, assim, quando você estava nessa luta, né, dos trabalhadores, e também nessa luta pela reforma psiquiátrica naquela época, assim, que te marcou, assim, ou algo que virou uma chave na sua cabeça que falou assim, não, a gente tem que continuar aqui, tem que continuar seguindo para conseguir salvar a vida de tantas pessoas, assim? O movimento da luta antimanicomial sempre foi um movimento muito animador, né? Muito de trazer muita motivação para a gente, porque o que a gente tinha, vamos dizer assim, de cuidado em saúde mental, que a gente nem pode chamar de cuidado, né? Que era tendo como tratamento em saúde mental, era muito horroroso, né? Muito triste. Então, eu sou enfermeira, né? E trabalhei dentro do hospício, dentro das unidades, né? Então, o que eu via do serviço acontecendo muito próximo ali da equipe de enfermagem, que é uma equipe muito grande mesmo, dentro dos hospitais e dentro hoje também dos CAPs, é a maior equipe que tem, e a gente via que era muito difícil, né? Essa forma de lidar, de cuidar, né? Tirando o direito à liberdade, tirando o direito a estar de forma na sociedade, presente, vivendo a sua vida, né, apontando para o outro o que seria melhor para ele, é muito triste a gente lembrar disso. Então, eu sempre fui muito apaixonada por essa transformação, porque eu conheci o outro lado, né? Então, como eu conheci o outro lado, embora a gente esteja longe do que a gente queria, né, na verdade, a gente ainda não tem uma saúde mental organizada, capilarizada dentro de territórios, da forma que a gente gostaria, mas é muito, muito, muito melhor do que o que a gente tinha anteriormente, né? Então, sem dúvida, a gente precisa realmente de recursos, de investimentos, de mais CAPs, de mais trabalho territorializado, né? De mais unidades. Então, a gente tem ainda um número ainda pequeno de modelos substitutivos que possa vir dar uma resposta a esse modelo do manicômio, né? Que a gente tanto luta contra para que seja realmente o fim, mas é ainda melhor a forma que a gente vem conseguindo construir hoje, muito melhor, sem dúvida, do que o que a gente tinha no passado. Então, muito. Eu sempre paro para pensar que esse movimento ele realmente é apaixonante, digno de a gente reconhecer, né, a presença de um movimento humanizado, né, um movimento de respeito ao outro, de possibilidade de construção, sim, de cuidado e saúde. Sim. Que resposta linda,
E você até comentou sobre os CAPs, né? E realmente é uma evolução muito grande, né? Assim, a gente tem a presença dos CAPs, ainda mais o sistema de porta aberta, né? Então, que acaba recebendo as pessoas que estão com necessidade. Ontem eu fiz uma visita aqui ao CAPSI, aqui de Brasília, aqui no plano piloto da Asa Norte, que é o que tem a maior demanda, assim. E a gestora contou muito, assim, sobre tanto essa relação de você querer receber a maior quantidade de pessoas e ter um tratamento, mas também da alta demanda, né? Como você mesmo comentou. E agora o CAPSI é um movimento do SUS, os CAPs também são um mecanismo do SUS, e aí vamos voltar um pouquinho, então, na história, antes deles existirem, que, assim, quando o SUS foi criado, muita coisa ainda estava sendo construída, né, na prática, a gente não precisava formalizar um sistema inteiro, que o SUS é muito grande, muito complexo hoje em dia. E quais desafios você enfrentou naquela época, assim, de sistematização do SUS, quando o SUS estava nascendo, crescendo, e o que mais te marcou nesse processo de fundação viva, né, do sistema, assim? Na verdade, eu trabalhava no hospital ainda, né? E o hospital ele era um hospital federal, então foi um dos últimos a ser municipalizado. Mas como eu te falei, como eu tinha esse trabalho de militância, né, dentro da rede, né, tanto da rede junto com o movimento dos trabalhadores, né, e o movimento do controle social, porque a gente participamos do processo de associação, participamos do processo de transformação do direito a que os servidores públicos pudessem ter os seus sindicatos e tal. Então, eu estava muito presente vendo isso acontecer. Então, havia, sim, ainda até muita dúvida, sabe, das pessoas de se seria... Porque foram tantos os processos de mudança, então havia muita resistência, né, no trabalho, com relação à possibilidade de se seria bom, se a gente perde ou ganha, né, com essas mudanças. Então, e a reorganização do sistema de saúde era um desafio muito grande. Então, ele foi muito devagar, né, acontecendo de uma forma mais silenciosa, né, e a gente, no hospital, que nessa época, como não existiam os CAPs e os municípios não tinham cultura de trabalho com a saúde mental tinha um pouquinho de receio de como seria isso, né? Então houve também um trabalho assim um pouco de resistência, de dúvida, de querer participar, de estar mais junto para poder conhecer, né? Porque era a transferência da responsabilidade de um cuidado para uma esfera de governo que não tinha experiência com esse trabalho da saúde mental da forma que a gente vinha fazendo, né? Então era um desafio a partir daí, né? Para quem que a gente estava entregando essa responsabilidade. Então, teve todo sim, um cuidado, uma delicadeza, né, dessa aproximação e também da chegada, né, dos municípios para poder entrar dentro desses serviços, que eram mega serviços, né, e passando a ser de responsabilidade do município a partir de então. Incrível. E você citou mesmo que você acabou estando presente ali, né, na municipalização da saúde no Rio de Janeiro. Inclusive, mais no futuro, claro, você ajudou a implementar as primeiras equipes do Saúde da Família, né? Incrível, incrível mesmo. Como foi esse processo, assim, de implementação dessas duas grandes mudanças? E o que você acha que eles mais assim, mudaram na vida dos profissionais, impactaram a vida dos profissionais? Então, a chegada, né, da estratégia, aí eu já passo no processo, né, de mudança de trabalho, com essa coisa da municipalização. Então, o município do Rio de Janeiro começa a apostar, né, a receber o incentivo do Ministério da Saúde para a implantação da estratégia de saúde da família, de uma forma muito tímida, tá? Não é essa implantação que a gente conseguiu alcançar hoje no Rio de Janeiro. Era uma implantação muito tímida, mas era assim, foi esse início, né, dessa chegada nesses territórios onde a gente não tinha nada, e verdadeiros desertos sanitários chegando no serviço de saúde também. Então, também fazia parte desse processo aí, né? Então, eu passo para o município,
e a gente começa com esse processo de implantação, né, com pouquíssimas equipes, uma cobertura muito pequenininha, muito tímida, mas se começa a se iniciar o primeiro processo de chegada das equipes no territórios aqui do município do Rio de Janeiro. Nessa época, eu estava trabalhando na AP31, né, que o município é dividido em 10 áreas programáticas, e eu trabalhava nesse território, vou trabalhar nesse território da área de planejamento 3.1, onde numa equipe que tinha esse compromisso aí, né, uma equipe que chamava-se Grupo de Apoio Técnico, que tinha esse compromisso de fazer a seleção dos profissionais, a escolha do espaço para a chegada da equipe, a implantação da equipe, né, a organização do território. Era um grupo que ficava intermediário entre a gestão municipal, que era a Secretaria Municipal, e a gestão local. Como hoje eu trabalho nesse espaço na área de planejamento 1.0, que fica entre a gestão municipal e a gestão local, né? Incrível, parabéns. Sim, primeiro de tudo, parabéns por esse trabalho belíssimo, super importante, assim, né? E agora, já que a gente já começou a falar um pouquinho sobre a atenção primária, né, como saúde da família, ao longo da sua trajetória, você sempre buscou trazer isso da saúde mental, né, para a atenção primária, que é essencial inclusive para que a gente possa atender, né, os casos, os pacientes que estão precisando de ajuda e buscam a atenção primária de uma maneira mais efetiva. E na sua visão, o que mais precisamos fazer, assim, hoje em dia, para que esse diálogo, essa discussão entre sobre como trazer, né, a saúde mental para a atenção primária seja mais efetiva? Então, o início desse trabalho, ele também se dá porque eu eu vou para essa equipe, né, de implantação das equipes de saúde da família com essa função que eu tenho hoje, é a mesma função. Eu vou para lá com esse papel como especialista em saúde mental, trabalhar essa interface da saúde mental com a atenção primária, porque a gente entendia que os cuidados de saúde mental daquele território precisava de alguém para estar ali intermediando, também se aproximando dessa equipe, que agora era uma equipe de generalistas, que iam dar conta, né, que iam ter que fazer esses cuidados em saúde mental. Então, já começa aí com esse trabalho. E desde aquela época até hoje, isso aí a gente começa a fazer isso em 2003, né, as equipes começam em 2000, umas 6 equipes, depois esse primeiro movimento de implantação em 2003, e aí, até hoje, a gente percebe que o que a gente precisa fortalecer é o conhecimento dos profissionais sobre a questão do cuidado em saúde mental, né? Desmistificar que todo cuidado em saúde mental precisa ser feito por um especialista, né? Que a gente tem aí uma demanda muito grande de necessidade de cuidado em saúde mental, de atenção em saúde mental, que deve ser realizada pelo profissional da atenção primária. Mas ele precisa de apoio. Se ele não tiver apoio, se ele não tiver conhecimento, ele não consegue fazer. Ele vai ficar com aquele mito, né, de que só o especialista dá conta, e aí que ele precisa estar muito capacitado para isso, que não é com ele. Então, a gente hoje, até hoje, né, eu entendo que o principal desafio é essa qualificação do profissional. E a gente constata isso, e quando o profissional está qualificado, ele atende o usuário, ele consegue dar muitas respostas, porque, na verdade, ele já faz esse acolhimento, ele já faz esse trabalho de acolher o usuário em saúde mental. Ele não avança nesse cuidado porque ele se sente inseguro, porque ele acha que precisa, é um cuidado só do especialista, não é dele, né? Então, a gente precisa estar sempre atento a essas demandas que chegam, e poder pensar qual é essa demanda para que a gente possa qualificar os profissionais, para que eles possam identificar a necessidade do usuário, saber cuidar desse usuário e saber dar continuidade, né? O que ele precisa fazer a partir daí, se o cuidado dele não responde, se ele precisa encaminhar para onde, pactuar bem os fluxos para que ele possa trabalhar de forma adequada e segura.
Que bom que você tocou nesse assunto sobre a qualificação dos profissionais, porque você tem uma frase muito forte que é qualificar também é uma forma de proteger o trabalhador, né? A pessoa que está na linha de frente. Como você acha que deveria ser essa qualificação, assim, para ser uma forma efetiva, não tão cansativa também, né? Para as pessoas que estão na linha de frente, que já tem uma rotina bem puxada, bem exaustiva. Primeiro tem que ter um movimento de reconhecimento do gestor, né? A gestão precisa reconhecer que existe essa necessidade de qualificação e apoiar a qualificação. É uma qualificação que não precisa de tantas horas assim, sabe? Eu acho que é uma qualificação simples que a gente pode oferecer para o profissional de forma que ele possa se sentir seguro para identificar os casos, para fazer as suas avaliações, fazer o manejo dos casos e pensar na manutenção e cuidados e encaminhamento deles. E hoje a gente já vem fazendo isso, só que o número é muito grande de profissionais, a gente tem uma rotatividade muito grande dos profissionais, porque os processos, né, os vínculos empregatícios, às vezes não são motivadores, o salário que o profissional ganha não é motivador, então a gente tem uma rotatividade muito grande dos profissionais, então, portanto, as qualificações precisam ser constantes, né? Precisam estar sempre, ela precisa estar na pauta como uma roda de educação permanente. Então, é preciso oferecer essa qualificação não para por equipe, mas para toda a equipe. As equipes precisam ter essa qualificação de forma permanente, existir um movimento de educação permanente para os trabalhadores com relação ao cuidado em saúde mental. E quando eu digo que qualificar é uma forma de proteção do trabalhador, é porque se você não tem o conhecimento sobre como você vai trabalhar, como você lida com essa demanda do seu usuário, isso te traz uma ansiedade muito grande, porque você só pensa, o único recurso que você tem é o encaminhamento, né? Então, eu vou encaminhar para onde, vou fazer o quê? E a gente precisa saber compreender e estratificar aquele usuário, o caso daquele usuário que chega, e pensar para onde que eu vou mandar. Preciso realmente mandar? Preciso acalmar um pouco e ouvir mais esse caso, cuidar dele, fazer alguma coisa e compreender melhor o caso para depois compartilhar com outro dispositivo da rede sobre qual cuidado seria melhor para esse usuário, como ele vai se beneficiar. Hoje a gente tem feito, existe várias capacitações, né, que os serviços vêm fazendo, que o próprio Ministério vem fazendo também, a própria Impulso, né, tem feito aí também parceria com alguns municípios, investindo no programa de saúde mental, levando uma ferramenta que é bem possível, prática, fácil, dos usuários, dos profissionais de saúde, da atenção primária usarem, né? Então, a gente teve, aqui no Rio de Janeiro, a gente teve uma parceria com a Cruz Vermelha Internacional, que também fez o investimento nessa qualificação, né, na qualificação da intervenção interpessoal para os profissionais da atenção primária, que foi uma ferramenta fácil, prática, resolutiva, altamente testada, né, e possível de trazer resultados e que traz segurança para o profissional na hora da sua execução, que foi excelente, de excelentes resultados. Mas o que a gente teve foi uma qualificação pequena, né? A gente reproduz, mas não conseguimos ainda atingir a todos os profissionais, ou uma grande maioria, não vamos dizer a todos, mas uma grande maioria. Então, o importante seria a gente ter que os municípios tivessem nos seus serviços, nos seus centros de estudo, o estímulo à implantação de uma roda de educação permanente com o tema saúde mental, onde esse tema estivesse ali presente, fazendo sempre constante, né? Tanto para espaço de qualificação, para espaço de escuta, né? Espaço onde as pessoas vão aprender a identificar, avaliar, manejar e dar continuidade ao cuidado desse usuário, identificando quando pode ficar com ele e quando ele precisa compartilhar. Sim. Que legal você ter comentado isso, porque você tem justamente um mestrado, né, voltado a exatamente esse tópico. Então, a educação profissional e a qualificação de profissionais na atenção psicossocial, que é incrível. Como você acha que essa conexão entre a pesquisa, o mundo acadêmico e a linha de frente pode contribuir também, sabe,
para os gestores, então para quem está mais na gestão e tem que organizar equipes e tem que promover também essas atividades de qualificação, mas também as pessoas que estão no dia a dia ali. Como você acha que essa conexão assim entre a ciência assim mais na base, a pesquisa científica, mestrados, podem se unir assim? Eu penso que assim, a ciência ela é fundamental, né? E as pesquisas, ela pode vir trazer uma resposta identificando as necessidades do serviço e mostrando, testando as experiências que o serviço faz, se são ou não eficazes, sabe? As necessidades que apontam, comprovando ali, quando no meu mestrado, a minha discussão foi em cima da qualificação do profissional para trabalhar no território. Eu acho que trabalhar no território é um desafio muito grande, e aí ele precisa, um profissional que não é daquele espaço, que chega para trabalhar, e para fazer diferente, né, para levar essa proposta de um trabalho qualificado para o território, é fundamental que ele tenha uma formação para isso, como é que ele se aproxima, né, daquele território, do sujeito, da comunidade, dos familiares, né? Então você não pode simplesmente colocar aquela pessoa lá de qualquer maneira, né? Então é importante que você possa qualificar esse profissional para que ele possa ter esse cuidado e ter a informação e a formação também para chegar nesse lugar. Então, a pesquisa ela vem dizer para a gente as dificuldades, as necessidades, apontar as necessidades que estão acontecendo naquele território e também apontar no direcionamento da necessidade de criação de políticas públicas, né? Se ela faz um estudo em cima dos dados, das necessidades do que acontece, ela também pode apontar as necessidades de investimentos em políticas públicas, criação de políticas públicas, para que possa trazer uma resposta a essas necessidades. Muito legal, é muito importante mesmo essa visão. E vendo mais essa questão dos profissionais e tudo mais, assim, ao longo da sua trajetória, você acompanhou várias gerações de profissionais chegando ao SUS, né? E o que você acha, uma pergunta curiosa até, o que você acha que mais mudou entre essas gerações, assim, de profissionais que chegavam ao SUS? E será que, às vezes, o que precisa permanecer como essência na saúde pública? Deixa eu ver. Essa pergunta me pegou um pouco. Eu nunca parei para pensar sobre isso, né? Porque tem uma identificação do profissional quando ele é estudante, né? Então, o que eu tenho percebido, talvez, é um acompanhamento maior diante da realidade, né? Acho que os desafios que a gente vem encontrando no trabalho, às vezes, vem fazendo com que esses estudantes, ao retornarem às suas unidades, eles possam, para as universidades, possam voltar com essa demanda do que a gente vem apresentando como necessidade no serviço. Porque a vida está muito diferente, né? Hoje a gente, por exemplo, depois da pandemia, a gente teve algumas diferenças na forma de cuidar, nas diferenças de questões que começaram a surgir. Então, esses profissionais estudantes começam a olhar para essas novidades também e levar para suas universidades também a necessidade com relação a elas. Porque até pouco tempo a gente não tinha na formação nenhum investimento dos profissionais com conhecimento sobre o SUS. Era muito comum os profissionais chegarem nas unidades de trabalho e eles, não, eu não estudei SUS na minha formação, não tive isso e tal. E hoje a gente já vê uma preocupação, nem que seja como curso de extensão acontecendo, né? Então, os profissionais, por exemplo, curso de psicologia, você não via nem falar de SUS, ninguém falava sobre isso. E hoje você já tem profissionais estudando SUS, já tem cursos de extensão sobre a atenção primária, tem a chegada mais cedo também dos estudantes, né? Não mais lá para o final do curso, mas mais cedo, a partir do segundo, terceiro período, já chegando nos serviços também para poder
fazer um trabalho mais de observação de campo, conhecer que história é essa de trabalhar no território, né? Então, isso tem sido muito bom, essa chegada mais cedo também dos profissionais nesses territórios. Incrível, e é verdade que o conhecimento sobre o SUS está sendo mais valorizado atualmente, né? Então, muitas pessoas, inclusive, estudam o SUS até por curiosidade, assim. O SUS é o maior sistema público de saúde do mundo, né? Então, realmente é um conhecimento, eu acho que, inclusive, tem que ser mais expandido, assim, não só para quem trabalha no SUS, mas também para quem usa o SUS, né? Porque é muito importante também que usuários do SUS conheçam o sistema para conhecerem totalmente as oportunidades, tipos de tratamento, de atendimento. Por exemplo, tem uma UBS aqui perto de casa que tem aulas de yoga para pessoas, assim, da comunidade, né? E pouquíssimas pessoas sabem disso, assim. É algo incrível, tanto pelo contato social, pela atividade em si, mas também a questão da saúde mental que a gente pode trazer, assim, né? Então, é muito importante que as pessoas, no geral, também conheçam o SUS. Perfeitamente, é isso. E falando um pouquinho sobre saúde mental, trazendo esse tema uma última vez, assim, a saúde mental é um tema transversal, assim, né? Que está em diversas áreas diferentes e acaba conectando muitas áreas diferentes também. Como você... Agora a gente falou sobre o que falta para a gente incorporar esse conhecimento de saúde mental. Como você tem visto esse cuidado sendo incorporado assim nas equipes da atenção primária em relação à saúde mental e como as ações, por exemplo, da Impulso Gov podem transformar esse cenário assim, mais especificamente? Então, felizmente a gente vem realizando, como eu falei, né, bastante cursos também pelo próprio Ministério da Saúde, e tem sido fantástico essa parceria da Impulso Gov de uma forma muito organizada, muito amarradinha, né? A chegada deles no município, com a possibilidade da oferta de uma qualificação com uma ferramenta tão simples e tão importante e resolutiva para os profissionais da atenção primária possam trabalhar e cuidar na saúde mental, né? E aí a gente tem observado o quanto de retorno positivo com relação a esse cuidado a gente vem verificando, né, no dia a dia desse avanço, né? Então, é muito, muito legal poder trabalhar junto com a Impulso nesse sentido, né, de fazer esse trabalho aí de consultoria, de estar junto com eles qualificando e pensando a chegada dessa formação para os profissionais da atenção primária, que recebem assim de braços abertos, muito felizes com esse conhecimento e a possibilidade de ampliar, né, o seu cuidado junto à sua população. Porque o cuidado na atenção primária, e aí as principais demandas que ele tem, muitas das vezes eles conseguem constatar também que junto delas tem ali uma demanda de saúde mental que não foi dita, né? Uma demanda de saúde mental que é transversal. E ele vem preparado para fazer esse cuidado da atenção em saúde mental, né? O cuidado em saúde mental dos casos leves e moderados, mas eles acabam, a gente tem identificado com a possibilidade dessa porta de acesso aberta para falar em saúde mental, porque, na verdade, é isso que acontece quando ele está qualificado, o profissional está qualificado, ele se sente autorizado a receber e a ouvir as queixas do usuário com relação a algum sofrimento psíquico. E aí, o que a gente tem constatado é um número altíssimo assim, de casos gravíssimos, que a gente consegue identificar que estão ali nos territórios e fazer o contato, de repente, do fluxo de cada município, o contato direto com o CAPES, o contato direto com o serviço, para poder dar um atendimento àquela pessoa, né? Então, para além da formação dele ser uma formação que autoriza ele a cuidar em saúde mental dos casos leves e moderados, ele se permite poder ouvir outros casos, ter uma porta aberta para escuta e acesso dessas pessoas, e aí sim identificar casos graves e poder
compartilhar com os serviços especializados responsáveis, né? Então, mas é só a partir dessa qualificação que ele se sente autorizado a isso. Antes disso, ele meio que cria ali uma barreira de acesso, uma possibilidade dessa pessoa não chegar, né? Porque eu não sei o que vou fazer, eu não sei o que eu vou escutar, não sei o que eu vou fazer diante daquilo. E a possibilidade dos cursos também, né? A gente vem vendo isso com a Impulso Gov, a possibilidade de construção dos fluxos, né? Amarrar bem os fluxos de trabalho, que às vezes os serviços não se falam, não conversam, e aí fica difícil de você fazer um trabalho assim também em rede. E trabalhar em saúde mental e trabalhar na atenção primária é muito importante a gente ter um trabalho em rede. Então, a possibilidade, quando a gente conversa, quando a gente faz a formação, também ela é muito forte a necessidade da gente criar ali fluxos para as demandas que possam surgir, né? Então, a gente está destampando a panela de pressão que precisa estar amarradinho, o que é que eu faço com isso? Com o que vai surgir aqui. É verdade, essa conexão mesmo é muito importante. Falando de novo, inclusive, a conversa que eu tive com a gestora do CAPSI aqui da Asa Norte, né, já é atenção secundária, se não me engano. Mas ela falou da importância, inclusive, às vezes tem que contatar alguma escola, né? Porque como o CAPSI é para infanto juvenil, às vezes tem que contatar alguma escola, então até essa conexão entre outras instituições também, né? A importância da gente ter essa conexão para conseguir ajudar o indivíduo por completo. Quando a gente fala de saúde mental, não é um fator só, né? Que vai estar Sim. A gente causando fala da saúde mental, a gente sempre tem que pensar na lógica da atenção psicossocial, porque os fatores são biopsicossociais, né? Então, a gente nunca pode falar de uma forma isolada daquele caso, só com uma situação que possa ter acontecido. Às vezes, teve até uma situação que foi o que abriu aquele quadro, que aconteceu, mas quando você vai ver, tem muito mais para ali envolvido, né? Então, e aí, por isso, trabalhar na lógica da atenção psicossocial é muito importante, você trabalhar em rede, você conhecer o território, você conhecer o trabalho da atenção primária, conhecer o trabalho dos CAPs, da rede de saúde mental, o que ele tem, os recursos que tem no território, o que tem de produção de arte, de cultura dentro do território, né? Porque falar também do cuidado em saúde mental é promover ações de cuidado no território. Então, o que ele conta nesse território para cuidar dele também, né? Sim, com certeza. E agora, uma última pergunta um pouco mais técnica, assim, você falou um pouquinho sobre a educação permanente, né? E esse olhar muito voltado para a qualificação dos profissionais da atenção primária é muito importante, como a gente já falou anteriormente. Mas quais estratégias ou modelos de educação permanente você considera mais eficazes, assim? Como eles funcionam? Uhum. O trabalho da educação permanente, ele é muito importante que a gente possa incluir ali, ou incluir tanto no campo teórico quanto no campo da discussão, a participação tanto da gestão, do controle social e dos profissionais, porque a gente precisa ter esse trio, né, de compreensão sobre o que é o trabalho da educação permanente. Então, você precisa ter uma formação que vai voltar para a necessidade do usuário que está no serviço, que você está cuidando, então, que é ali o controle social presente dentro dos serviços do SUS, a necessidade do trabalhador na formação diante daquela necessidade que o usuário apresenta e que ele não sabe dar resposta, e o apoio da gestão nessa roda para poder incentivar com relação ao tempo de permanência da roda, incentivar na questão da estrutura da roda, incentivar na possibilidade de recursos que precisam ser investidos. Então, a formação como educação permanente, ela precisa estar compreendendo qual é a necessidade do serviço que está sendo apresentada e de que forma que isso possa estar executado. Então, ela é uma ferramenta que a gente não usa de forma pontual, né? Ela é uma ferramenta de qualificação constante, onde você vai o tempo inteiro
acompanhando os movimentos da vida, os movimentos cíclicos da vida, porque a vida ela é circular, ela roda o tempo inteiro. Então, o tempo inteiro a gente precisa estar acompanhando quais são as necessidades que estão se apresentando na vida nesse momento, que necessidade aquele serviço vem apresentando de reformulação, para poder colocar nessa roda de discussão com o objetivo de formação dos profissionais. Então, essa roda ela tem que responder à necessidade do serviço e também à necessidade dos profissionais, né, do que os profissionais precisam a partir dessa qualificação. E tem que ter o investimento do gestor. Então, é importante que esses três caminhem junto e pensem junto como fazer para que esse conhecimento circule de forma constante dentro dos serviços de saúde, dentro das práticas do serviço de saúde, né, de forma que a gente possa cada vez mais ofertar um SUS de qualidade para os nossos usuários. Que incrível. E agora, infelizmente, indo para a nossa última pergunta, tô adorando ter essa conversa. Por mim, eu ficava até amanhã aqui, aprendendo mais com você, Fátima, de verdade. Mas agora, uma pergunta mais pessoal, assim. Olhando para a sua trajetória e para a juventude que também está chegando, né, ao SUS, que mensagem você gostaria de deixar para quem está começando a trilhar esse caminho assim de serviço público, de cuidado? Bom, o SUS é um direito universal, né? É uma política de direito universal. E o nosso sistema ainda é muito novo, né? A gente fala assim, mas o SUS é novo, tem 30 e poucos anos. Então, é um sistema novo e a gente precisa ainda de muito cuidado com ele. Então, para a juventude que está chegando, eu acho que é importante que eles entrem com vontade também de militar, né? Para não deixar o SUS cair, então, para não deixar isso ser paralisado, né? Hoje a gente tem um atravessamento de algumas privatizações indiretas, que é um perigo também. Então, é muito importante que a juventude chegue pensando em como contribuir com essa militância, em como identificar as necessidades, em como continuar nessa luta, né? Acreditar que é possível e que a saúde ela precisa ser pública, né? Um serviço público e de qualidade. Eu costumo dizer que eu não gosto aquele slogan que tem do SUS, né? Um serviço público e gratuito, porque na verdade, ele é pago com imposto, né? Mesmo a população em situação de rua, quando compra uma bala, ela está pagando imposto. Então, o SUS ele é um serviço público que precisa ser um serviço público de qualidade e permanecer assim. A saúde ela precisa sair dessa lógica de que o privado é melhor do que o público, e a gente precisa investir cada vez mais no SUS para que realmente o SUS seja um serviço de qualidade, que a gente possa ter nele a confiança e a certeza de que a gente está fazendo o certo, né? Cuidando da nossa população, ofertando o melhor que a gente tem. E a gente tem vários serviços no SUS com várias credibilidade, né? As pessoas acreditam muito nas nossas vacinas, né? As pessoas procuram as vacinas. A gente teve algumas resistências aí, mas foi um movimento, né, que aconteceu, mas, na verdade, as pessoas procuram a vacina aí em qualquer classe social. A gente tem a questão da vigilância sanitária. A gente tem vários pontos do SUS, né, de serviço do SUS que são já usados pela população em geral. Então, agora a gente precisa que essa juventude chegue para dar continuidade e qualificar ainda mais todo esse serviço que o SUS pode oferecer para a população. Incrível. É verdade, né? A gente precisa agora sustentar esse sistema incrível que já foi criado nesses últimos 37 anos. Mas ele foi criado, mas ele ainda precisa ser cuidado, né? Porque ele é muito novo. Se a gente for pensar uma avaliação mundial dos sistemas de saúde, um serviço de saúde, um sistema de saúde desse tamanho, que também é ousado para caramba, né? Um serviço público universal com direito a todos,
como dever do Estado, é um serviço ousado. Então, a gente tem que pensar também que, mesmo com seus 37 anos, ele precisa ser cuidado ainda, ele precisa dar continuidade ao que vem sendo implantado. Com certeza. Fátima, muito obrigada pelo seu tempo, pelo seu carinho, em responder todas as perguntas e passar um pouco do seu conhecimento tão vasto para a gente. Muito obrigada a todos que assistiram também esse podcast. A Fátima é uma pessoa muito inspiradora. Muito obrigada por terem assistido esse podcast até o final. E se quiserem, podem seguir as nossas redes sociais, @Juventude pelo SUS. Eu que agradeço, fiquei super feliz com o convite, né? Gosto muito de falar desse trabalho, sou muito empolgada com ele, né? Então, sou muito feliz de ter desenvolvido, ter participado esse tempo todo, né? Tá nessa história, nessa trajetória de criação, de implantação e de manutenção desse trabalho até aqui. Então, eu que agradeço muito mesmo, e podem contar sempre comigo. Obrigada, Fátima. Obrigada.